Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora eu vou explicar como vocês devem resolver os exercícios da semana 3 do PET volume 1. Exercício 1. Vamos treinar. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, é aquela figura que tem lá na página 25 do PET, apenas o triângulo original, o triângulo vermelho, contém as coordenadas do vértice. Então, o vértice A1 possui coordenadas 1 e 1, o vértice B1, coordenadas 2 e 2, e o vértice C1, coordenadas 2 e 1. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Todos os outros, gente, são 7 triângulos, ou seja, né, além do original, a figura possui mais 7 triângulos. Então, eu quero a coordenada de todos os vértices desses outros 7 triângulos. Então, por exemplo, olha, eu escrevi a listinha aí para vocês dos triângulos. Triângulo DFE. Vocês vão escrever as coordenadas do ponto D, as coordenadas do ponto F e as coordenadas do ponto E. Como são 7 triângulos, cada um possui 3 vértices, no fim desse exercício, vocês terão que me dar as coordenadas de 21 pontos. Exercício 2. Para pensar. Que figura se obtém ao multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 1 é igual ao próprio 4. Então, pensando nesse sentido, o que vai acontecer se eu multiplicar as coordenadas do vértice de uma figura por 1? Pensem um pouquinho aí para resolver esse exercício. Exercício 3. Desenhe um pentágono num plano cartesiano com vértices nos pontos 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 e 3, 1. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas, ou seja, a coordenada x de cada vértice. E depois, multiplique por 2 todos os valores das coordenadas obtidas. Então, vocês devem fazer essas duas operações com as coordenadas dos vértices. Primeiro, vai multiplicar apenas a coordenada x por menos 1 e depois disso, multiplicar as duas coordenadas por 2. Letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Aí eu fiz, olha, essa operação com o primeiro ponto, que é o ponto de coordenada 2 para x, 1 para y, para vocês entenderem o que deve ser feito. Então, primeiro, multiplique por menos 1 a coordenada x. Então, a coordenada x desse ponto era 2. Multipliquei ela por menos 1, vai passar a ser menos 2. Então, até aí, as coordenadas desse ponto são menos 2 para x, 1 para y. Depois, eu tenho que multiplicar por 2 os valores das duas coordenadas, coordenada x e coordenada y. Quando eu faço isso, a minha coordenada x era menos 2 vezes 2, menos 4. A coordenada y era 1, 1 vezes 2, 2. Então, as novas coordenadas do meu novo ponto é menos 4 para x, 2 para y. Vocês devem fazer isso com todos os vértices desse pentágono, com 5 vértices desse pentágono. Letra B. Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com os vértices nas coordenadas do item A. Então, vocês já terão desenhado o pentágono com as coordenadas que deu no exercício. Aí vocês vão fazer as alterações solicitadas no item A e no mesmo plano cartesiano que vocês já haviam feito um desenho, vocês vão desenhar esse novo pentágono com os vértices nos pontos que possuem as coordenadas do item A. Item C. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Vocês vão ter que observar os dois desenhos e falar o que mudou de um para o outro. Vocês lembram daquele triângulo que a gente usou em todos os exemplos da aula de transformações geométricas? Eu fiz essas duas alterações solicitadas no enunciado do exercício nos vértices daquele triângulo. Então, observem no vídeo o que vai acontecer com aquele triângulo
quando eu multiplico a coordenada x por menos 1 e depois disso multiplico as duas coordenadas por 2. Então, observem o que vai acontecer com esse triângulo, porque vai dar uma ideia para vocês do que tem que acontecer com o pentágono. Até porque, se as transformações foram as mesmas, o resultado final deve ser o mesmo ou bem parecido, né? Então, prestem bastante atenção no triângulo. Exercício 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD. Então, primeiro, eu quero a reflexão em relação ao eixo X e quero que vocês escrevam as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída, ou seja, da nova figura. Segundo, eu quero a reflexão em relação ao eixo Y e quero que vocês escrevam as coordenadas cartesianas de cada ponto dessa nova figura. E por último, eu quero a reflexão em relação à origem e que vocês escrevam as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, caso vocês tenham dúvida desse exercício, caso vocês não saibam o que devam fazer com os vértices dessa figura para que ela seja refletida em relação ao eixo X, ao eixo Y e à origem, assistam novamente a aula sobre transformações geométricas. Nessa aula eu explico direitinho o que vocês devem fazer para que ocorra essas transformações. Então não deixem de assistir essa aula. Exercício 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Para lembrar, o exercício colocou o desenho de um plano cartesiano separado em quadrantes para vocês lembrarem onde que fica cada quadrante. Pensa um pouquinho comigo, olha. Se eu tenho uma figura no quarto quadrante e quero refletir essa figura para o terceiro quadrante, que tipo de reflexão que eu estou fazendo? Então, caso você tenha dúvida nesse exercício, assista novamente a aula sobre transformação geométrica, porque dentro daquelas transformações existe uma que faz exatamente esse processo que o exercício quer que vocês façam. E explique direitinho como que é a transformação que vocês devem fazer. Então, se não conseguirem resolver esse exercício, assistam a aula sobre transformação geométrica.